Abra, por favor, em Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Em outras versões diz, porque eu sou fiel para cumprir a minha palavra. E ainda outras, eu zelo para cumprir a minha palavra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que a Tua palavra é fiel, porque Tu és fiel, e o Senhor é a própria palavra, Pai. Então o Senhor não se contradiz, o Senhor não promete e não cumpre, o Senhor não fala e não realiza, não, Pai. Tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor realiza. Tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre, Pai. Porque Tu és fiel e zela para cumprir a Sua palavra. E nós te adoramos, te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. E a Tua palavra nos revela isso. Então que cada vez mais, Senhor Deus, venhamos aprender com a Tua palavra. E venhamos, Senhor Deus, colocar diante de Ti, que a Tua palavra venha a se cumprir em nós, e que a Tua vontade venha a se realizar em nós. Para isso, Pai, nos ajuda a obedecer até o fim. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Glória a Deus. Queridos, aquilo que estava falando, eu estava pedindo a Deus, e quando o Senhor começou a ministrar, tanto é que eu escrevi em termos de o esboço dessa palavra aqui, muito rapidamente, porque conforme Ele foi me dando, eu fui escrevendo, e Ele me fez, baseado muito naquele louvor, estava hoje à tarde no trabalho, o Senhor começou a ministrar aquele louvor do Renascer, né, que fala aqui, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. E aí o Senhor começou a ministrar. Porque talvez você esteja vivendo isso. Todos nós vivemos, ou que já tivemos um mínimo de experiência com Deus, recebemos dele alguma promessa. Porque o nosso Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele se relaciona conosco também através de promessas. Ele fala que algo vai acontecer para nós ou conosco, e nós ficamos esperançosos. Só que tem hora que parece que está demorando demais. Parece que tem dias que você conta e que parece não ter 24 horas. Parece ter 72 horas, 96 horas. Por quê? Porque parece que aquilo que parece estar tão perto se torna longe, se torna distante. Mas Ele é fiel. Mas Deus é fiel. E o Senhor me fez lembrar exatamente, foi colocando, ministrando algo, e Deus tem uma forma assim, maravilhosa de ministrar comigo. Parece que eu vou vendo a Bíblia, e parece que eu vou vendo as histórias, e parece que Ele vai me fazendo lembrar, parece que às vezes até em ordem cronológica, pelo menos do que está escrito na Bíblia. Porque logo no começo Ele me lembra da história de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Mas se a gente for pensar, antes de Abraão, Deus fez uma promessa que iria mandar alguém que esmagasse a cabeça da serpente, lá em Gênesis 3. Que reconciliasse o homem a Ele. Aquilo que eu preguei no domingo, que o véu se rasgou. E aí ele faz isso cumprir lá em Jesus.
anos depois, muito tempo depois. E aí o Senhor me faz e me leva em Abraão. E quando Ele me leva em Abraão, Ele me faz lembrar que a promessa de Abraão era uma promessa simples, no sentido de, sai que eu vou cumprir algo que eu tenho para a sua vida. E eu preguei isso aqui, que Abraão só queria o quê? Ser pai de uma criança, de um filho. Quantos não têm esse sonho de ser pai, de ser mãe? E ali, algo que era tão simples no sentido de natural, porque todo homem, toda mulher que se casa, todo não, né? Porque a gente estaria generalizando, mas a sua grande maioria sonha em ser pai, em ser mãe. E não era diferente com Abraão. Só que Abraão tinha um obstáculo no meio do caminho. A sua mulher era estéril. Mas Deus disse que faria dele um pai de uma multidão, não só de um filho. E ali a gente começa a ver o contexto, e conforme esse hino ia entoando, parece que mesmo que esse dia nunca vai chegar, o Senhor me fazia pensar, imaginar como eram os dias angustiantes de Abraão em relação à sua esperança. Como era angustiante o tempo em que Abraão teve que esperar. A Bíblia diz que são 25 anos da promessa até o cumprimento dela. Até que ele pudesse ter em seus braços aquele em que ele tanto almejava, desejava, que era o seu filho. Mas Deus é fiel. Então, o sonho de Abraão pôde se cumprir, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Em Hebreus 10, 23, a Bíblia vai nos dizer que mantenhamos firme a esperança, aí é que está o detalhe, que professamos. Você precisa professar que Deus te fez uma promessa e que você continua firme, fiel, esperançoso de que Ele vai cumprir na tua vida. E aí você vai dizer, porque você é bom? Não, porque Ele é fiel. Pois aquele que prometeu é fiel. E nós começamos a entender isso. Eu fico imaginando Abraão dizendo, quem me prometeu é fiel e vai cumprir. Quem me prometeu tem me guardado, porque eu sempre falo isso, a gente vai muito daquilo que é prometido até onde se cumpre. Mas a história, o tempo, os acontecimentos, até se cumprir, em geral, tem muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas lutas, muitos desafios. Mas aquilo que nós desejamos, precisamos professar. E não é só professar o que eu desejo, é professar que quem me prometeu vai cumprir. É professar que quem disse que iria me dar, não mente. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quem prometeu é fiel para cumprir. Eu quero declarar algo para a tua vida, querido. Está demorando? Não se preocupe. Quem prometeu é fiel para cumprir. E aí a gente começa a ver exatamente essa esperança de Abraão, essa promessa feita a Abraão e a esperança de Abraão que parecia que nunca ia chegar. Mas o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu. Depois a Bíblia diz para nós que já o povo de Israel, não mais o filho, já não mais o neto, mas tataraneto e outras gerações mais à frente, são escravas, né, dos filhos de José, são escravos no Egito. E lá no Egito recebe uma promessa de Deus. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do povo. Deus ouve o teu clamor, querido.
Às vezes você tem falado e achando que Deus não ouviu. Deus ouve o seu clamor. Eu preguei aqui no domingo, o véu foi rasgado, Ele ouve o seu clamor. E quando Ele ouve o seu clamor, querido, a Bíblia diz que havia uma promessa. Deus disse para o povo: vou tirar vocês dessa escravidão, vou tirar vocês do Egito. E mais, eu não vou tirar para simplesmente tirar da escravidão, mas vou dar uma terra que mana leite e mel. Veja bem esse detalhe. O Senhor diz que não vai só tirar aquele povo do Egito, mas vai dar a eles uma terra que mana leite e mel. E por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus que apenas satisfaz o nosso coração, é um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque a nossa mente é limitada. Se Deus fosse nos dar apenas o que nós pensamos, nós não receberíamos tudo que Ele quer nos dar, porque o pensamento dele vai além do nosso. A mente de Deus, quem pode prescrutar? Quem pode pensar o que Deus pensa? E Deus cumpre. Ele prometeu que tiraria e daria uma terra que manasse leite e mel. Mas sabe quanto tempo demorou para o povo entrar nessa terra? 40 anos. Não por causa de Deus aí, mas por causa do pecado, por causa do erro, porque o homem não estava preparado. Eu fico imaginando se aquele povo tivesse entrado imediatamente ao sair do Egito e entrasse imediatamente na terra prometida, eu fico imaginando, talvez eles não ficassem muito tempo servindo a Deus. Talvez, querido, você ainda não recebeu, porque o Senhor está te preparando para que você, depois que receber, não saia da sua presença. Para que você seja também fiel a Ele. Porque tudo que nós fazemos é para a glória do seu nome. Tudo tem que ter o propósito de adorar a Deus. Foi falado aqui. Temos que ter esse propósito. Então demorou 40 anos. Não importa. Mas Deus cumpriu. Então, querido, nós precisamos entender isso. Filipenses 1,6, o que a Bíblia vai dizer para nós. Demorou tempo? Demorou, mas olha o que a Bíblia diz. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Creio, querido, que aquele povo estava realmente sendo preparado. Creio que aquele povo estava sendo convencido de que eles não receberiam a promessa e simplesmente depois viveriam a bel prazer ou viveriam de qualquer maneira. Eles viveriam debaixo do estatuto que Deus tinha para eles. Sabe por quê? Porque Deus, quando promete que iria tirar, presta bem atenção, Deus faz uma promessa primeiro a Abraão. Mas quando ele vai cumprir a terra prometida, ele dá a uma nação. Então ele não precisava, ou não tinha que preparar uma pessoa, mas tinha que preparar um povo. E se tinha que preparar um povo, Deus tinha o objetivo, fazer com que esse povo fosse o quê? O seu povo. Deus quer que você seja o seu povo. Deus quer que você seja o seu filho. Deus quer que você seja alguém próximo dele, íntimo dele. Porque esse é o maior objetivo que o Senhor tem para nós, é fazermos próximos, fazermos alguém que vive as suas promessas com o objetivo de um dia estar na eternidade com Ele. Caleb recebeu, estava dentre esses, né? Caleb recebeu uma promessa. Presta bem atenção, talvez você esteja dizendo, mas já estou velho demais, o tempo já se passou. Eu falei que Abraão, quando recebeu a promessa, tinha 75, quando se cumpriu, já tinha 100. Mas preste bem atenção em relação a Caleb. Porque tem um detalhe, querido, não é só a idade, é o vigor.
É a força que você vai estar quando o Senhor cumprir a promessa na sua vida. Caleb recebeu uma promessa que herdaria a terra que ele outrora havia espiado. Preste bem atenção. Não tem coisas que você vai lá e olha e fica dizendo: Senhor, eu vi aquele violão, eu quero esse violão. Eu vi aquele apartamento, eu quero esse apartamento. Eu vi, sonhei, imaginei uma criança nos meus braços. O que você tem pedido? E a Bíblia vai dizer que Caleb olha a terra, vai lá e espia a terra, vai lá e diz: é uma terra boa. E olha que ele teve com ele pessoas que falavam de maneira inversa, de maneira em que tentava tirar a esperança de Caleb. O que nos faz entender que muitas das vezes tem pessoas perto de nós que não estão na mesma visão que nós. Tem pessoas que estão perto de nós, mas não conseguem ver aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Talvez Deus já colocou algo no seu coração, e aí talvez você esteja dizendo: mas é grande demais. Porque o que aquele povo dizia para Caleb? Nós somos como gafanhotos perto desse povo. Nós não temos condição, eles são muito mais fortes do que nós. E a Bíblia diz que Caleb fala para ele: ei, chega, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Você precisa declarar, lembra que eu falei ali? Declarar, seus lábios precisam declarar: eu vou possuir o que Deus me prometeu. Eu vou tomar posse daquilo que o Senhor me disse que iria ser meu. Em nome de Jesus, querido. E a Bíblia diz que passaram-se 45 anos. Preste bem atenção. Abraão esperou 25 anos até a sua promessa. O povo, para entrar na terra prometida, demorou 40, mas Caleb foi um pouquinho mais, 45. Abra, por favor, Josué 14, vamos ler do 9 ao 11. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porque você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Sabe o que é isso? Caleb se manteve firme na promessa. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Aí já é Caleb dizendo. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Eu quero declarar, querido, que pode parecer que está demorando, pode parecer que você já tem uma certa idade, mas eu quero declarar que o Senhor vai te dar força, que o Senhor vai te dar vigor, para que você entre na terra que o Senhor te prometeu. Cumpriu-se Isaías 40:31, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra para nós. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É o Senhor que renova as suas forças. Sabe que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? A misericórdia pode ser sinônimo de força. Sabe que a Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias? Essa bondade e misericórdia é sinônimo de força, é sinônimo de ânimo, é sinônimo de vigor, para que você possua a terra que Deus te prometeu. Aleluias. E quando eu digo terra, você toma posse daquilo que você tem como esperança. Amém? Porque nós precisamos crer nisso, querido. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. No Salmo 118, verso 17,
Olha o que a Bíblia diz para nós: não morrerei. A gente não fala sempre isso quando está acabando o culto? Não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor na terra dos viventes. É isso, ó. Não morrerei. Você pode declarar comigo? Não morrerei, continuarei vivo para anunciar os feitos do Senhor. Aonde? Na minha vida. Declara aí, na minha vida. Declara você que está em casa, na minha vida. Glória a Deus. Por isso que quando a gente fala, querido, não morrerei, a gente não pode falar de qualquer maneira. A gente precisa entender que a gente está declarando a palavra de Deus. Lembra que eu falei que qualquer dia desse nós vamos falar sobre esse assunto aqui, de orar a palavra? É isso. Quando você orar a palavra, você vai orar: Senhor, não morrerei, antes viverei e contarei as tuas bênçãos na terra dos viventes. Sei, Senhor, que o Senhor tem promessa para mim na eternidade, e eu já tomo posse de um dia estar na eternidade contigo, de um dia sentar às bodas do Cordeiro, participar da mesa, participar dessa ceia que será maravilhosa. Mas nessa terra, Senhor, eu já quero começar a viver o melhor que o Senhor tem para mim. A tua palavra diz, Senhor, que eu comerei o melhor dessa terra, mas não por mim, não para que eu me vaideça, não para que eu fique orgulhoso, não para que eu venha dizer, viu como eu sou bom, não, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Abra Salmos 33, vamos ler do verso 4 ao 6, porque nós podemos confiar, pois a palavra do Senhor é íntegra. Você sabe o que é íntegra? Significa completa, significa sem ruptura, significa sem nada faltando, querido. A gente precisa ler e entender. Agora não é nem interpretação bíblica, é interpretação de texto no português, pois a palavra do Senhor é íntegra. Eu quero declarar que a palavra de Deus vai ser completa na tua vida. Eu quero declarar que a palavra de Deus vai nos mostrar que não vai faltar nada para você. Tudo aquilo, nosso Deus é completo, e essa palavra que Ele zela para cumprir, vai se cumprir fielmente a você, pois Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia do amor leal do Senhor. E no 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro da sua boca tudo o que deles há. Querido, você também foi feito porque Deus tinha um propósito na sua vida. Você foi criado para a glória do Senhor. Você foi criado para que o nome do Senhor fosse glorificado através da tua vida. Ele é fiel, querido. Ele é fiel. Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Eu não vou parar de repetir isso, porque nós precisamos colocar isso em nosso coração. Talvez você tenha andado desanimado, porque parece que já faz muito tempo. Parece que o tempo está distante demais da promessa até o cumprimento. Mas não desanima. Não desista. Não pare de crer. Não pare de crer. Nós precisamos crer, querido, que Ele faz infinitamente mais, conforme eu falei. Abra, por favor, Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em você, querido, cheio de defeitos, atua em mim, cheio de erros. Mas o nosso Deus não erra. O nosso Deus é fiel. Se Ele fez uma promessa na tua vida, querido, preste bem atenção nesse detalhe. Se Ele fez uma promessa na sua vida, você mesmo para de olhar para os seus erros. Para de olhar para os seus defeitos. Para de olhar para as suas imperfeições. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para os nossos erros, para as nossas imperfeições, para os nossos defeitos, nós neutralizamos o poder da cruz. Nós neutralizamos o poder do sangue. Nós tiramos de Deus
aquilo que não tem como ser tirado, que é o seu poder, manifesta em nós. Nós, lógico, precisamos reconhecer os nossos erros. Eu não estou dizendo para você não reconhecer os seus erros, ao contrário. Você tem que se colocar como o pior pecador, mas dizendo assim: eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou remido. Eu tenho direito, porque o Senhor pagou o preço para que eu tivesse direito. Direito de ser chamado filho. E todos aqueles que são pais sabem disso. Seu filho pode errar o que for, mas você sempre vai querer o melhor para ele. Você, como pai, como mãe, você sempre quer o melhor para o seu filho. E Deus quer o melhor para mim e para você, querido. Isso é tão real, que olha o que a Bíblia diz para nós em Isaías 64, verso 4. Eu amo esse versículo. Isaías 64, verso 4. Porque desde os tempos antigos, desde o tempo de Abraão, desde o tempo lá do Egito, desde o tempo de Davi, desde o tempo dos profetas, desde os tempos lá em que Jesus esteve nessa terra, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu, querido. Não se preocupe com isso, que olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu e você precisamos esperar nele. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, querido. Você espera no Senhor? Você espera no Senhor? Você confia que você está esperando num Deus que é fiel? Você entende que está esperando num Deus que cumpre a sua palavra? Você entende que não é por causa da sua beleza, por causa dos seus méritos, por causa dos seus diplomas, mas é por causa que ele zela para cumprir a sua palavra? Então vamos ficar de pé.